E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Deni Moedas da Europa. Beleza? Quero agradecer a todos os inscritos, aos que estão assistindo aí. Sejam bem-vindos. Se é a primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal aí, onde vamos falar um pouquinho das moedas da Europa e do mundo, né, na verdade. Coloquei moedas da Europa, mas na verdade a gente fala das moedas do mundo, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho dessa moeda, uma moedinha de prata, 2 marcos alemães, com esse presidente aí, Paul von Hindenburg. Paul von Hindenburg nasceu em 2 de outubro de 1847 na cidade de Neudeck, atual Kisilense, atual na Polônia, né? Ele nasceu na Polônia. E ele morreu em 2 de agosto de 1934. A história desse daí, essa moeda é uma moeda comemorativa, né? Foi feita em homenagem a ele. Esse daí foi um militar e ele foi um estadista e também um político. Então essa moeda é uma moeda comemorativa para o Paul von Hindenburg, nome complicado de falar. Ele liderou a política alemã durante o segundo semestre da Primeira Guerra Mundial e se tornou presidente da Alemanha de 1925 até a sua morte em 1934. Ele teve um câncer de pulmão. Infelizmente teve um câncer do pulmão, provavelmente porque fumava muito, né? Então ele teve esse câncer do pulmão. Foi enterrado, ele se encontra enterrado na igreja de Santa Isabel, na Alemanha. Ele era luterano, ele tinha sua religião como luterano. A esposa dele chamava Gertrudes von Sperling. Eu não sei falar muito alemão, né? Mas mais ou menos isso daí, beleza? Não tenho muito assim um alemão fluente não, beleza? Ele se aposentou como militar. Ele começou como militar assim em 1866 e foi toda a vida dele militar. Foi comandante do exército, capitão, passou por tudo isso daí no exército. Ele se aposentou em 1911. Mas só que por causa da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, pediram para ele voltar. Nessa época ele já estava com 66 anos e ele foi muito querido lá na Alemanha como militar, né? Então chamaram ele de volta para ele dar uma liderada, para ele dar uma ajudada nos alemães lá, para ele poder ajudar o pessoal lá para eles ganhar a guerra, né? Tanto é que ele ficou famoso por derrotar a Rússia na Batalha de Tannenberg em agosto de 1914. Ou seja, ele voltou em 1914 e em agosto ele já ganhou numa batalha e assim ele ficou muito famoso. E depois disso daí, ele, por causa que os militares ganharam e tal, ficou muito famoso. Então, como os militares, aí eles pegaram e criaram uma ditadura militar durante a guerra, né? Durante a guerra e criaram uma ditadura militar. Ele se aposentou novamente, né? Ele se aposentou, falou assim: não, agora eu vou me aposentar porque eu não quero mais saber nada disso. Em 1919. Mas nunca fica parado, né? Na verdade, esses caras, esses homens assim que tem ali um pouquinho de fama, alguma coisa, eles nunca ficam parados. Aí em 1925 ele voltou agora para a política e foi convidado pelo pessoal lá, né, da época, a se candidatar a presidente da Alemanha. Veja só. Então, como ele já tinha um histórico militar, né, ganhou a batalha contra a Rússia, né, ficou muito famoso lá naquela época e tal. A pessoa falou assim: não, vamos lançar ele como presidente, vamos colocar ele como presidente na Alemanha. E não é que o rapazinho ganhou mesmo?
O homem aí, o senhorzinho aí, ele acabou ganhando como presidente, né? E foi de 1925, ele foi eleito como presidente. Só que em 1932, já com 84 anos, ele estava muito doente. Ele não queria mais saber, né? Ele não queria saber mais de política. Já estava cansado, estava doente e tal. Mas em 1932 o pessoal fizeram a cabeça dele, cumpriu o mandato dele lá quando ele ganhou em 1925. Aí saiu fora, mas em 1932 o pessoal, não, volta que você foi um bom político, foi uma boa pessoa, tal, isso, aquilo, outro. Então volta, né? Então volta a presidente aí, vai, se candidata a presidente novamente, né? Então vamos voltar aí a ser presidente novamente. Aí convenceram ele em 1932, ele já tinha 84 anos, já estava muito doente. Aí convenceram ele a voltar a disputar a presidência novamente. Ele, como foi um belo presidente, né? Ele foi considerado, para vocês verem, aí que começa a história um pouco triste, né? Dessa moeda aí. Porque ele foi considerado o melhor presidente, foi considerado o único presidente que poderia derrotar nada mais, nada menos que Adolf Hitler. Ou seja, ele foi a única pessoa que poderia derrotar Hitler na eleição. Então, pessoal, não volta que você é o único que pode vencer Hitler e não deixar que crie aqui o sistema nazista, né? Infelizmente. E ele falou, não, então por isso eu vou, porque eu não gosto do nazismo. Então ele era totalmente contra o nazismo e contra Hitler e tudo. Então ele falou assim, não, vamos, eu vou pelo meu país aí, eu vou lutar aí a direita contra a esquerda aí, né? Então ele era de direita, Hitler era de esquerda, né? Então vamos que eu vou fazer de tudo para que o Hitler não entre no nosso país. E então ele pegou e acabou se recandidatando, né? Se candidatou novamente e se reelegeu como presidente novamente. Então, como ele estava contra o Hitler, né, na eleição, ele pegou o seu partido. Infelizmente teve poucas cadeiras como os deputados, isso, né? Naquela época lá teve poucas cadeiras no parlamento. E por esse detalhe, ele infelizmente, contra a sua própria vontade, ele foi obrigado a nomear Hitler como chanceler alemão, por causa que ele teve poucos. Aí que tá o negócio, né? O cara é presidente, ele, assim, a princípios, né, seria ele que iria comandar o país. Mas as cadeiras do deputado influenciam muito, né? Influencia muito. Ele não queria o nazismo, de jeito nenhum. Mas como ele tinha poucas pessoas lá no Congresso, né, alemão, o que foi que teve que fazer? Ele foi obrigado, porque a esquerda teve muito partido, muitas cadeiras lá no Congresso. E aí falar para ele, não, você vai ter que nomear o nosso candidato como chanceler alemão. E nada mais, nada menos era Hitler. E aí, por isso que vocês veem aí, ó, essa suástica aqui, essa águia, até hoje é o símbolo das moedas alemãs. Tem moedas alemãs de 2 euros, que o símbolo dela é a águia. Depois eu vou trazer para vocês. E é por isso que tem isso daqui, ó, o nazismo, porque ele era presidente, só que o chanceler era Hitler. E ele já estava com bem avançado na doença, né? E em fevereiro ele foi obrigado a colocar Hitler. Em fevereiro de 1933 ele foi obrigado a colocar Hitler como chanceler alemão. Pra vocês verem, por causa da quantidade de político
que tinha a favor. O Hitler não ganhou, mas os deputados eram bastante do lado de Hitler, né? E assim foi o começo do nazismo, tirando a liberdade do povo. Assim começou, né? Porque o nazismo entrou, era o que que Hitler queria, porque em 1934 ele morreu. E aí Hitler aproveitou, ele era chanceler alemão, aí ele pegou e falou assim: não, a presidência está vaga, não tem ninguém, o vice não vai assumir, porque naquela época não tinha vice, e eu como chanceler, abaixo do presidente, sou eu que mando, então eu vou me declarar chefe de Estado. Foi aí que é onde começou tudo aquele massacre, onde morreram, foi a perseguição dos judeus, onde morreram 7 milhões de judeus, né? Em pouco tempo morreu 7 milhões de judeus, ou seja, mais ou menos umas 6 a 7 cidade de Campinas inteira, né? Campinas tem mais ou menos 1 milhão e pouco de habitantes. Infelizmente morreu 7 Campinas inteiro. Vocês veem a quantidade de gente que morreu por causa do nazismo, né? Infelizmente. A única coisa boa que tem isso daí, nessa moeda, é que a gente conhece a história, né, do nazismo e fica sabendo dessas coisas aí interessantes. Triste, muito triste, porque morreram 7 milhões de judeus, né? Com a perseguição por causa da religião. E infelizmente, né? Mas a moeda conta a história. E essa daí ela conta essa história, infelizmente, esses 2 marcos alemão. Então, essa moeda aí ela teve o início dela de cunhagem em 1936 e o final de cunhagem dela foi em 1939. O material dessa moeda aí é um material de prata, sendo 625% de prata e 375% de cobre. Ela é um reverso medalha, porque é uma moeda comemorativa. Então aqui na Europa aqui tem bastante comemorativa. Eles costumam fazer reverso medalha, ou seja, reverso moeda seria para cima, né? Mas não é reverso medalha, então ela gira do lado, né? E na lateral dela, ela tem uma inscrição aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Aqui tá escrito em alemão aqui, ó. Tem bastante escrito aí, a minha também sujinha ali, ó. Tem um escrito alemão na lateral. Que o escrito quer dizer compartilhar é melhor. Que a filosofia do Paul von Hindenburg, a filosofia dele era compartilhar é melhor. E fazer de certas formas aí que infelizmente o ditador Hitler fez, né? Essa moeda tem um peso de 8 gramas, pesa 8 gramas, um diâmetro de 25 milímetros e um espessor de 2 milímetros. A espessura era de 2 milímetros. O total de cunhagem dessa moeda foi de 132.984.000 moedas, foi a quantidade de cunhagem dessa moeda. É uma moeda teve bastante cunhagem dela. E é isso aí, pessoal. O valorzinho dela hoje é em torno de 5 euros, de 5 a 40 euros. Ou seja, no Brasil 5 vezes 6, 30. Seria de 30, 6 vezes 4, 24. De 30 a 250 reais uma moedinha dessa aí no Brasil. É um bom valorzinho, né? Então uma moedinha dessa soberba aí vale pelo menos 200 reais aí, né? Pelo menos 200 reais ela vale uma soberba como essa daqui, que aparece todos os detalhes aí, né? A minha tem uma pátina. Pessoal, infelizmente é uma moedinha que contou uma parte meio triste aí, né, da história, mas a moeda conta a sua história, né? O bonito da moeda, o legal da moeda
que com uma moeda você conhece um pedaço da história do mundo, do país, do mundo, né? Infelizmente essa moeda aí é a moeda de 2 marcos alemão. Tem essa águia e infelizmente embaixo tem o símbolo de Hitler, né? Mas é isso aí, pessoal. Infelizmente é triste, mas é a história, né? É a história. Beleza, pessoal? Então deixa aí essa moedinha, é essa daí hoje. Nós falamos um pouquinho dessa moeda de 2 marcos alemães da época de Hitler, né? Com esse presidente aí que era a favor da liberdade e infelizmente foi substituído por uma pessoa que era contra a liberdade de expressão, liberdade de tudo, né? Beleza, pessoal? Então deixa aí essa moeda de hoje. Peço que vocês deem um joinha, dê um like, beleza? Se inscreva no canal e compartilhe também para que o YouTube possa passar para mais pessoas que se interessem aí pela história dessa moeda aí, pela história das moedas do mundo. Beleza, pessoal? Fica aí e deixo o convite para vocês para o próximo vídeo vocês estamos juntos e misturado com nós, beleza? É isso aí, pessoal, essa moeda de hoje. Valeu, obrigado e tchau, tchau!